Celebração da Páscoa é celebração do amor. Todos os anos, amados, nós celebramos a Páscoa aqui na Gileade José Walter. Fazemos encenações acerca da morte e ressurreição de Jesus. Vocês viram aqui a encenação que o grupo de teatro realizou. Eu lembro que há algum tempo atrás, eu mesmo participei de uma dessas encenações, sendo o soldado que chicoteava Jesus. Foram momentos de grande festa que ficam marcados na nossa memória. Mas não somente o teatro. Aqui também já estiveram tantos corais convidados, como o coral da igreja, o próprio Proclamai também, adorando ao Senhor nesse período de Páscoa. E isso tem sido uma referência nesse tempo de comemoração. Mas independentemente do tipo de celebração que venhamos a realizar aqui na igreja, o mais importante é reconhecermos a importância da Páscoa para nossas vidas. A Páscoa marca o momento mais esperançoso e poderoso da história cristã, pois fala acerca não apenas da morte de Jesus, mas da sua ressurreição. É mais do que uma tradição, mais do que um feriado prolongado, com pães de coco, ovos de chocolate. Sim, nesse período o comércio se agita para atender a tantos pedidos, mas também é quando as primeiras espigas de milho verde começam a chegar ao mercado, e aí a nossa mesa se enche de mucunzá, de pamonha, canjica, milho assado. Porém, a Páscoa é bem mais do que pratos deliciosos, é bem mais do que um feriado. A Páscoa é a promessa de Deus que se cumpre na pessoa do seu Filho, é a vitória da vida sobre a morte. A Páscoa é o coração da nossa fé, onde a tristeza se transforma em alegria e a morte dá lugar à vida. Em um mundo tão cheio de dúvidas e incertezas, a Páscoa se ergue como um lembrete constante que as promessas de Deus não são lançadas ao vento, elas se cumprem. A ressurreição de Jesus oferece esperança real, não apenas para o futuro, mas também para o nosso presente. E quer você celebre a Páscoa desde a sua infância, ou ainda esteja descobrindo o significado da Páscoa, esta época o convida a experimentar o poder, o amor e a paz duradouras encontradas em Cristo ressuscitado. A história da Páscoa traz propósito aos que buscam, segurança aos que creem e esperança aos cansados. Esse é um tempo para recordar. Acredito que muitos possam lembrar do seu tempo de infância, alguns no interior e outros na capital, ao redor da mesa, com a parentada reunida e se alegrando nessa celebração. Mas também é um momento, queridos, para que nós possamos responder e entender a verdade transformadora através da ressurreição de Jesus. Se a sexta-feira da Páscoa é uma lembrança da morte de Cristo, o domingo da Páscoa celebra a sua ressurreição. Ele ressuscitou. Esta celebração está no cerne da fé do cristão. Após ser crucificado, morto e sepultado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 6 e 7, fala das mulheres que foram ao túmulo, aonde Jesus, o seu corpo, havia sido depositado. Elas foram ali para ungir Jesus, porém, o túmulo estava aberto. E aquilo foi de grande impacto, o que havia acontecido. Os soldados não mais estavam guardando o túmulo, mas ali elas encontraram dois homens de vestes resplandecentes. E aqueles homens se dirigiram a elas e lhes disseram: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e o terceiro dia ressuscite. Queridos, a ressurreição de Jesus é mais do que um milagre, é o cumprimento do plano de Deus de trazer a salvação do mundo. Por mais impactante que seja a ressurreição de alguém que estava morto, trazido para a vida, a maior proclamação
é saber que Jesus é o nosso Salvador. Jesus morreu na cruz como substituto seu e meu, porque Ele levou os nossos pecados. Ele voluntariamente deu a sua vida para pagar a sua pena, a sua dívida, para que assim pudéssemos ter o perdão de Deus, sermos restaurados a um relacionamento com o Pai. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Centenas de anos antes de Jesus vir a esse mundo em forma de homem, o profeta Isaías já havia visto, recebido de Deus, aquela mensagem profética que ele entrega a Israel. O povo deveria estar atento ao cumprimento dessa promessa. A sua morte não foi um acidente, foi o maior ato de amor e sacrifício. Há uma história que eu li um tempo atrás e que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: um homem visitava um museu de arte. Ele caminhava observando os quadros, quando chegou em frente a um deles. Estava ali um garotinho, com os olhos arregalados, olhando fixamente para uma pintura. O homem o observou por um instante, e o garoto permaneceu ali por um bom tempo, olhando para aquele quadro sem se mexer. Então o homem se aproximou, colocou a mão no ombro do menino e perguntou: filho, que quadro é esse? Respondeu o garoto: ora, o senhor não sabe? É o quadro de Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. O homem disse: obrigado, meu filho, pela explicação, e seguiu o seu caminho. E aí, enquanto olhava outros quadros pelo corredor do museu, de repente sentiu um leve puxão na manga da sua camisa. Ele olhou para baixo e se viu encarando os olhos serenos do mesmo garotinho que vira minutos antes. Disse: o que foi, meu filho? O menino respondeu: desculpe, Senhor, eu esqueci de lhe contar o resto da história. Aquele que estava na cruz, ele ressuscitou, ele não está mais na cruz. É por isso, amados, que nós de um lado temos a cruz, e no outro lado temos a declaração de que ele vive. A morte não o deteve, ele ressuscitou. A ressurreição confirma que o sacrifício de Jesus foi aceito, e que o pecado e a morte foram vencidos. Daí Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17, dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Queridos, quando o apóstolo Paulo fez essa declaração, a cidade de Corinto, habitada por gregos, era uma cidade idólatra, imoral e influenciada por diversas correntes de filosofia. E uma dessas filosofias ensinava que não existia ressurreição física, corporal. Eles não acreditavam nisso. Os gregos negavam essa ideia. Era parte essencial de sua filosofia que o espírito era bom e a carne era má. O ápice da busca pelo bem era abandonar a carne, ou seja, a morte. O próprio Platão, o grande filósofo, ele ensinava que o corpo humano era uma prisão e que o homem deveria ansiar por escapar dessa prisão. Ressuscitar para os gregos seria entrar em outro encarceramento, entrar novamente na prisão do corpo. Para os gregos, escapar do corpo era tudo. É diante desse falso ensinamento que começava a entrar na igreja, a se infiltrar no meio do povo de Deus, que Paulo faz essa declaração: se não há ressurreição, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Queridos, se Cristo não ressuscitou, então toda a pregação do evangelho é inútil. Isso que nós estamos fazendo aqui não tem nenhum valor. O cristianismo é a maior enganação de todas as religiões.
Se Cristo não ressuscitou, depositamos a nossa fé em nada. Se Cristo está morto, Ele não pode nos salvar, e estamos acreditando em algo que é meramente uma ilusão. O Evangelho seria uma farsa, assim como a fé que é por ela produzido. Os apóstolos são mentirosos. Se Jesus não ressuscitou, Ele perdeu, o pecado venceu, o diabo venceu. Se não há ressurreição, o pecado ainda está reinando sobre cada homem, e o único lugar que ocuparemos por toda a eternidade é o inferno. Porém, a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 5, versículo 10, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, e estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é mérito seu, não são os seus belos olhos, tudo foi conquistado pelo Filho na cruz do Calvário. Em outras palavras, a morte de Cristo nos reconcilia, e a sua vida nos preserva. É porque Ele vive, que nós também viveremos. A ressurreição de Jesus é o alicerce fundamental de toda fé cristã, e a esperança de toda a história da humanidade. Sem Jesus, não teríamos um amanhã. Se não há ressurreição, não há esperança para a humanidade. Se não há ressurreição, não há esperança para você. Eu sei que alguns em nossos dias passam por essa data apenas como uma oportunidade de viajar e curtir numa praia ou numa serra um feriado. Mas me permita apresentar-lhe o significado da Páscoa a partir de uma perspectiva bíblica. Em primeiro lugar, a Bíblia revela a Páscoa como a pedra angular da história de redenção de Deus. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras apontam para um Salvador que derrotou o pecado e restaurou o que estava quebrado. O homem estava distante de Deus, a comunhão do homem com Deus estava rompida, estava quebrada, mas através da morte e da ressurreição de Cristo, essa ponte foi restaurada, e agora nós temos acesso direto ao Senhor. A Páscoa não é um evento isolado, mas o cumprimento das promessas de Deus por meio da morte e ressurreição do seu Filho. É a expressão mais clara do amor e do poder de Deus, porque ao mesmo tempo em que Ele declara o seu amor, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, é também uma manifestação do seu poder, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, a morte foi vencida. Essa é a expressão mais clara do seu amor e do seu poder. E isso, amados, traz esperança duradoura para todo aquele que nele depositou a sua confiança e a sua fé. A Páscoa centra-se na morte de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Ele foi crucificado para carregar o peso do seu e do meu pecado, e Ele ressuscitou para nos trazer uma nova vida. Romanos capítulo 5, verso 8 nos lembra que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Você não precisou ser mudado previamente para que Deus lhe alcançasse com o seu perdão e o seu amor, mas Deus o alcançou do jeito que você estava, sujo pelo pecado. Ele é que te limpou, é Ele que te colocou na rocha e transformou a tua vida. A ressurreição não foi apenas um ato simbólico, mas se concretizou de forma física e real. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 6, quando o túmulo estava vazio, aqueles seres celestiais disseram: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Queridos, ao longo do Antigo Testamento, Deus prometeu um Messias que salvaria o seu povo. A Páscoa é o cumprimento dessa promessa. A Páscoa não é apenas mais uma festa que as pessoas celebram. Em Atos, capítulo 13, versículo 32, o apóstolo Paulo diz
e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Houve uma promessa, essa promessa se cumpriu na pessoa de Cristo. Mas em segundo lugar, a Páscoa significa que a salvação não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos pela fé em Jesus. Nós vivemos numa sociedade onde somos levados a conquistarmos aquilo que nós queremos, e isso é muito bom. Precisamos trabalhar, precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, mas nenhuma dedicação, nenhum esforço humano alcançará a sua salvação. Somente Jesus Cristo, a sua ressurreição, garante que o pecado e a morte foram vencidos. É como está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Este, querido, é o significado da Páscoa da Bíblia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para que por meio dele possamos ser perdoados, transformados e receber a vida eterna. Não há outro nome acima dos céus, abaixo da terra, em que haja salvação, a não ser em Jesus Cristo. Para os crentes em Jesus, a Páscoa é mais do que um feriado, é uma lembrança sagrada de tudo o que cremos e o fundamento da nossa esperança, porque através da nossa conversão, nós passamos a compreender e valorizar o grande sacrifício de Cristo na cruz. Não foi o coelho, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, queridos, afirma que o Filho de Deus e que a sua obra na cruz selaram a nossa salvação. Talvez alguém possa ter dúvidas acerca da sua salvação, mas quando olhamos para Jesus, quando contemplamos a cruz vazia, quando observamos que naquele sepulcro não há mais nada, temos a segurança de que a nossa fé não está depositada em homens que passam nesse momento, mas está depositada no Filho de Deus, naquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor. A Páscoa, querido, molda a forma como vivemos agora e o que esperamos na eternidade. Não há como pensar a Páscoa, não há como pensar na morte e na ressurreição de Cristo, sem entendermos que esse ato foi um ato de amor, mas um ato que nos leva também a uma transformação. Não podemos querer viver como outrora, pelo contrário, somos levados a uma vida de intimidade com Deus. Em terceiro lugar, a Páscoa significa a celebração da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. A sua ressurreição provou que o poder do pecado foi quebrado, que a morte não tem a palavra final. Eu já tive a oportunidade de realizar muitos cultos fúnebres, mas, queridos, quando nós estamos aqui adorando a Deus, nos alegrando pela passagem de um servo, de uma serva de Deus, que descansou do Senhor, na verdade, nós estamos dizendo a essa irmã, até breve, até daqui a pouco, porque todos aqueles a quem o Senhor chamar, que fecharem os seus olhos, descansarão no Senhor, mas no tocar da trombeta, o povo que estará dormindo ressuscitará, e juntamente com aqueles que estarão ainda em vida, irão ao encontro do noivo. A noiva preparada está, adornada para aquele grande e poderoso dia. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. É por isso que os cristãos celebram a Páscoa, para lembrar que por meio de Jesus, nós também temos a liberdade
de vencer o pecado e termos a promessa da vida eterna. Não quero dizer com isso, queridos, que não vamos mais pecar. Eu quero te dizer que você não é mais escravo do pecado. O diabo não tem mais domínio sobre a tua vida. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus e você tem uma nova vida em Cristo Jesus. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte nos dá a esperança confiante de que esta vida não é o fim. Há muitos, queridos, que não têm esperança no amanhã, que diante da morte ficam inquietos, ficam amedrontados, ficam preocupados. Há alguns que procuram postergá-la, talvez gastando milhares e milhares de recursos para que a sua memória seja preservada. Mas, queridos, tudo isso é passageiro. Aqui nós estamos peregrinando nesse mundo. Aqui não é nosso ponto final. Há algo mais além. E a palavra do Senhor diz que o Senhor foi preparar-nos as nossas mansões celestiais. O Senhor foi preparar a nossa casa. Ao seu lado estaremos eternamente. Novos céus e nova terra é a promessa de Deus para a sua igreja. É por isso que lá em João, no capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança. A esperança daqueles que dormem no Senhor, que haverá um novo dia. Essa promessa, queridos, é oferecida como conforto e propósito a todo cristão, especialmente em tempos de perda ou incerteza. Nós vivemos isso nos anos 2020 e 2021, diante de um quadro de epidemia, aonde milhares e milhares pereceram. Quantos, queridos, desceram a cova sem confessar a Cristo como Senhor e Salvador? É por isso que urge a igreja a responsabilidade de pregar o Evangelho, para que esses que estão distantes dos caminhos do Senhor sejam libertos também da escravidão do pecado. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte renova e fortalece a nossa confiança no poder e no amor de Deus. Nós vivemos sendo abalados pela desconfiança com o governo, vivemos sendo abalados pela desconfiança com aqueles que traem a nossa confiança. Às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho, é um pai, é um amigo e até mesmo um irmão. Mas há alguém que jamais vai trair a nossa confiança, e esse é Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, ele expressa o seu desejo de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse também deve ser o desejo a arder no nosso coração, de conhecer mais intimamente ao Senhor, de meditar na sua palavra, mas não apenas nela meditar, aplicá-la ao nosso viver. Assim, após conhecermos o significado da Páscoa, precisamos saber como celebrar a Páscoa. E celebrar a Páscoa, querido, significa ter algumas atitudes. E a primeira atitude é que nós precisamos voltar os nossos corações e mentes para o que realmente importa. Esta época é um tempo de oportunidade para pararmos, refletirmos e respondermos ao amor que Deus demonstrou por nós, por meio de Jesus Cristo. A Páscoa não se trata de cumprir tradições. Mas eu aprendi do meu pai, eu aprendi dos meus avós. Mas a Páscoa é bem mais do que tradições. Trata-se de nos aproximarmos daquele que nos deu tudo para que pudéssemos ter vida. Quando dedicamos do nosso tempo para Deus, não apenas no feriado da Páscoa, mas quando nós separamos o nosso tempo de devocional com Deus, meditamos na sua palavra, temos tempo de oração, temos tempo de estar na casa do Senhor, de evangelizar, nós vemos, queridos, o sentimento de gratidão brotar no coração daqueles que verdadeiramente foram transformados da morte para a vida. Há uma segunda atitude que nós precisamos ter. A Páscoa significava o envolvimento na adoração. Precisamos ser verdadeiros adoradores. E para recordar o sofrimento e a morte de Jesus,
nós precisamos compreender o peso do seu sacrifício e a profundidade do seu amor. Nós vivemos numa sociedade onde o amor é como algo líquido que se escoa pela nossa mão. Alguém sobe no altar dizendo: até que a morte nos separe. Alguns anos depois, não podemos mais viver juntos, eu já não te amo mais. Assim é o amor do homem. É um amor passageiro, é um amor temporário. Mas quando olhamos para a cruz e vemos o sacrifício de Cristo, Ele nos revela o verdadeiro amor, e que precisamos também, queridos, assim como o primeiro mandamento, que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento diz: amar ao próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? É o nosso cônjuge, é o nosso filho, é o nosso vizinho, é o nosso irmão, é aquele colega de trabalho que às vezes está tão carente da palavra de Deus, e nós nos negamos a dela compartilhar. Dedique tempo para levar aquilo que é mais importante e especial na sua vida, aquilo que tem maior valor, aquela pedra mais preciosa. Em Atos capítulo 17, versículo 32, está escrito que o apóstolo Paulo anunciou a ressurreição dos mortos aos gregos lá na cidade de Atenas. Ele estava no Areópago, estava ensinando a palavra, e em determinado momento ele diz que Jesus ressuscitou. Aqueles gregos até então estavam ouvindo atentos tudo aquilo que Paulo lhes falava, mas de repente eles dizem: a esse respeito nós ouviremos outra vez, em outro dia, em outro momento. É muito parecido com as desculpas que às vezes nós damos: quem sabe depois, amanhã talvez. Porém a Bíblia diz que alguns creram. A Bíblia fala, queridos, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é precioso, preciosa ao Senhor. Você está aqui nessa noite, não foi por acaso, não foi um mero convite que lhe foi feito, foi o Espírito Santo que o trouxe nessa noite para participar dessa celebração. Queridos, nós temos duas alternativas. Você tem duas alternativas na sua vida. A primeira delas é zombar, ser um descrente, um incrédulo, adiando, postergando a sua decisão. Mas há uma outra possibilidade: crer e confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez nessa noite haja alguns que não creram, talvez tenham adiado a sua decisão. Você já tenha visitado outras igrejas, ou até mesmo aqui na Gileade José Walter. Talvez você já tenha ouvido homens, mulheres de Deus pregando a palavra do Senhor, e a sua decisão foi adiada. Talvez até aqui você tenha sido incrédulo, mas permita dizer-lhe que não há esperança de vida para você, nem aqui nem na eternidade, se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Se você perguntar: pastor, o que eu preciso fazer para me apropriar da vida, da ressurreição de Jesus? E a minha resposta é a declaração de Paulo: confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor, e creia em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e você será salvo. Se você quer ver a sua vida transformada, se você quer a sua vida em harmonia e em paz com Deus, com a glória do Senhor, com a sua vontade, essa é uma questão de compromisso presente, é agora, não é algo que você possa adiar mais. Não consigo, queridos, imaginar nada mais maravilhoso que possa acontecer nessa noite. Olha que nós vimos coisas tremendas aqui: louvores, encenações, dança, coisas maravilhosas que certamente alegraram o seu coração. Porém não há nada mais maravilhoso que possa acontecer nessa noite do que alguém que está morto espiritualmente ressuscitar para uma nova vida. Expresse o seu desejo a Deus em seu coração, esteja certo que Ele o perdoará. Em 1983, o Senhor me alcançou com seu perdão. Eu não era merecedor, eu não sou merecedor, mas a Bíblia diz que Ele me amou primeiro, Ele me envolveu
com laços de amor e misericórdia, e me atraiu para si. Eu que estava rebelde, distante de Deus, fui encontrado. Eu que estava morto, passei a viver. E as vendas que estavam sobre os meus olhos caíram, e eu pude contemplar a grandeza do Senhor sobre a minha vida. E a minha palavra para encerrar a minha reflexão é: não vá embora sem conhecer a Jesus. Não vá embora negando a ressurreição, negando a sua real possibilidade de uma vida eterna com Deus. Não vá embora dizendo não a toda a esperança que existe para você. Diga sim a Cristo. Esse é o maior de todos os convites. Essa é a maior chamada que nós podemos fazer nessa noite. Se você tem ouvido essa mensagem e tem o desejo no seu coração de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o meu pedido a você é: não adie essa decisão. Venha para Jesus.